tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. João 4, vou ler a partir do 1. A gente lê até o 9, depois a gente lê só o 34. João 4, parte 1. Amém? Diz assim, ó. Portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que Ioanã, embora Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Então ele chegou a uma cidade de Samaria, que é chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. E Jesus, pois cansado da viagem, assentou-se junto do poço, e era cerca da hora sexta. Então uma mulher de Samaria se aproximou para tirar água. E Jesus então disse: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse a mulher samaritana: como que tu, sendo judeu, pedes de beber água a mim, que sou mulher de Samaria? Abre aspas, porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Fecha aspas. Jesus então respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu então lhe pediria, e ele lhe daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, está o teu poço com essa água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, junto com seus filhos e o seu gado? Jesus então disse: qualquer que beber desta água, novamente tornará a ter sede, mas aquele que eu lhe der, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe ofereço, nele fará uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. A mulher então disse: Senhor, eu preciso dessa água, para que nunca mais eu tenha sede e não precise voltar a tirá-la. Jesus então disse: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher disse: eu não tenho marido. E o Senhor disse: disseste bem, eu não tenho marido, porque tu já teve 5, e agora o que está contigo não é teu marido. Isso você disse com verdade. Ela então disse: eu vejo que o Senhor é profeta. Agora lá no 34, verso 34, disse-lhe Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Aleluia. Amados, o Evangelho de João é um evangelho que traz algumas particularidades, alguns encontros pontuais, e no capítulo 3 e capítulo 4 ele narra 2 encontros extraordinários de Jesus com alguém. O capítulo 3, João narra o encontro de Nicodemos com Jesus. Nicodemos era um improvável, um judeu pertencente à classe farisaica, que eram os religiosos da época, os homens estudados, conhecedores da Torá, e que por examinar a Torá e o que ela diz que o Machia ou Messias deveria ter, eles então julgavam que Jesus jamais seria o Messias, por não ter cumprido alguns preceitos que eles encontravam dentro da lei. E agora essa classe dos fariseus
vai se levantar toda contra Jesus, achando diante da lupa religiosa defeitos e imperfeições em Jesus, e em todas as situações procurando ocasião para matá-lo, prendê-lo, ou no mínimo açoitá-lo, e viviam rebatendo como se Jesus fosse um falso profeta. E Nicodemos, agora, por ser um homem tão estudado, tão profundo dentro da palavra, ele começa não só a olhar para a Torá, mas para os sinais que Jesus estava dando. Ele começa a ver com seus próprios olhos sinais, prodígios e maravilhas, e uma sabedoria extraordinária em Jesus. Haja vista que só poderia ser, por exemplo, um sacerdote quem fosse filho de sacerdote. Só poderia ser um rabino aquele que fosse filho de um rabino, ou no mínimo tivesse uma indicação muito forte para que estudasse em uma escola rabínica. Alguém que tivesse uma influência, alguém que tivesse no mínimo, se fosse hoje um padrinho, um costas quente, que lhe indicasse, lhe desse autorização para estudar numa escola rabínica. E Jesus, ele vem na contramão de tudo isso. Ele é filho de uma moça por volta de 14 anos, um homem um pouco mais velho, que era carpinteiro, uma boa profissão na época, mas não era alguém que tivesse ali uma linhagem sucessória. Dentro da cultura judaica, a genealogia se dá pela mãe, e a distinção de tribo se dá pelo pai. Ou seja, se a pessoa é filho de pais de uma tribo e mãe de outra tribo, prevalece a tribo do pai. E a Bíblia diz que José seria então da linhagem de Judá, da tribo de Judá. Jesus seria por adoção, ou seja, pelo pai carnal, que é José, da tribo de Judá. Algumas histórias, algumas linhas de estudo vai dizer que talvez Maria também pertencesse a essa tribo, pois se assim não fosse, já seria inválido a sua linhagem dentro da tribo de Judá. Então Jesus era como que um improvável. E agora esse homem Nicodemos, ele começa a observar a sabedoria de Jesus, e vai dizer: mas como pode esse menino, filho de um carpinteiro, ele não é filho de um sacerdote, ele não é filho de um rabino, e como pode ele ter tanta sabedoria? Como pode aos 12 anos ele ter sido encontrado no templo, rebatendo com rabinos mais velhos? 12 anos não era nem a idade do bar mitzvah, pois o menino judeu faz o seu bar mitzvah aos 13 anos. Então ele era alguém, no mínimo, um fora de série, no mínimo um menino prodígio, de toda a classe rabínica estava dizendo, ele é um diferente no meio dos iguais. E Nicodemos, para resguardar ali a sua imagem, para resguardar o seu patamar diante dos homens, ele procura encontrar Jesus escondido, pois seria escândalo alguém dizer: Nicodemos, como você estuda a vida inteira sobre a Torá, e agora vai ter aula com alguém que não estudou. Então Nicodemos, ele vai de noite encontrar com Jesus. E eu amo Cristo porque talvez o maior milagre, você e eu vamos olhar para muitas coisas que Jesus fez e vamos dizer: meu Deus, que milagre extraordinário. Mas o maior milagre está em João 3,16, onde diz que Cristo amou o mundo. E muitas das vezes nós olhamos e achamos: Jesus amou a igreja, Jesus ama a igreja. Não, primeiro ele amou o mundo perdido, o mundo caído, o mundo desfigurado. Para de pessoas perdidas, ele lavar, remir com seu sangue e fazer uma noiva adornada. Jesus veio como o improvável, porque o foco dele é os improváveis, porque ele disse: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os enfermos. Então o que Jesus
forma retórica. E somente alguém muito inteligente para responder uma pergunta com outra pergunta. E aqueles homens ficavam embaraçados dizendo: não tem como pegar ele não dá brecha. Nicodemos diz: da onde vem tanta sabedoria? E olha que lindo que Nicodemos não declara que queria se converter, mas toda vez que Jesus olha para mim e para você, Ele sabe da carência do nosso coração. E a maior carência do coração do homem e de uma mulher é um espaço que só pode ser preenchido por Jesus. Às vezes a gente tem mania de falar: vou pregar ali para alguém pobrezinho, eu levo uma cesta básica e falo de Jesus. A gente olha os lugares mais pobres financeiramente e diz: temos que falar de Jesus para essa pessoa. Como que se o rico e abastado não precisasse. Ele pode ser até mais fechado, ele pode ser até mais retraído, ele pode não despertar um interesse aberto, mas dentro dele existe uma carência, uma lacuna que só Jesus pode preencher. Nicodemos começa a questionar e Jesus vai dizer: olha, é necessário que você nasça de novo. Nicodemos não tinha perguntado nada, mas Jesus estava dizendo: não adianta você ter tudo que tem se não nascer de novo. Ele não disse que era opcional, ele disse que era necessário. Ele estava dizendo mais ou menos assim: não importa o que você tenha para esconder dos homens, que tenha que me encontrar nas escuras, mas eu sou a luz do mundo, e diante de mim tudo é colocado às claras. Esse homem se converte, esse homem vai dizer: mas como nascer de novo? Eu já sou adulto, como eu vou entrar no ventre da minha mãe? E Jesus fala: é necessário nascer da água e do Espírito. É necessário ser batizado para a remissão e conversão, e é necessário ser batizado no Espírito para a mudança de mente. Aleluia! Guarde isso, queridos. Tem gente que vê alguém falando em línguas e diz: fulano é batizado no Espírito e eu não sou. Pode ser o diabo falando em línguas. Fulano tem o dom de curar e eu não tenho. Pode ser o diabo usando essa pessoa. Porque às vezes a gente vai atrás dos dons, dos talentos. E qual é o primeiro indício de que alguém é selado com o Espírito Santo? Olhar a vida dele antes de Cristo e depois de Cristo. Aleluia. Se ele verdadeiramente nasceu de novo. O que é nascer de novo? É causar um reset na sua mente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso. Então, o primeiro tópico para ver se alguém nasceu de novo é você ver se ele é nascido do Espírito. E quem é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. A Bíblia diz que todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. E quais são as obras do Espírito? Você é crente, você vai discernir. Não tem como eu ser crente e fazer algo que crente não faz. Existe um padrão ético e moral para ser crente, amém? Amém. Só que hoje em dia muitos está cada um fazendo o que quer. Deus nunca autorizou isso. O culto não é do meu jeito. Quem vai receber o culto é Deus, sim ou não? Sim. Então o culto é do jeito dele. E às vezes a gente quer fazer do nosso jeito. Nicodemos então ali se converte num discipulado um a um, olho no olho. E as mazelas daquele homem é colocada para fora. Olha que amor extraordinário que Jesus tem. Jesus poderia colocar o dedo na ferida e dizer: curioso, que está me perseguindo no meio do povo, agora para querer ouvir palavras nas
carrega sentimentos. Alguém te fere, e quando você vê ele na pior, você pensa, bem feito, é Deus que está me justificando. Sabe qual é a melhor maneira de Deus te justificar? É converter aquele que te perseguiu, para sentar aí do teu lado e você dizer, rapaz, tu não gostava de mim. Ele diz, eu não gostava mesmo, mas agora juntos vamos ganhar alma para Jesus, vamos saquear o inferno, porque o amor venceu e me constrangeu. Só que a gente é meio vingativo, sim ou não? Jesus ganhou Nicodemos. E às vezes a gente, da nossa religiosidade, não está ganhando ninguém, está perdendo pessoas. Nicodemos se converte. Nicodemos vai continuar fazendo parte do Sinédrio, que era como se fosse uma Câmara dos Deputados, para você entender. Era o governo da época. Mas Nicodemos e José de Arimateia vão se converter. Nicodemos é impactado por esse amor, porque todo mundo que tem um encontro com Jesus não permanece da mesma maneira. O apóstolo Luiz Hermínio tem mania de dizer, é curioso, quando Jesus te pega, depois disso você não serve mais para nada. Eita glória! Se você se entregar de verdade, é como aquela mulher que quebrou o vaso. Ela poderia pensar, vou tentar abrir um vaso aqui, vou serrar, vou pegar uma faquinha, eu tiro o perfume, mas guardo o vaso. Não, ela já chegou quebrando, ela sabia, quando tiver nos pés de Jesus, ele não serve para mais nada. Quebrado no pé dele, exala perfume. Quebrado no mundo, exala podridão. Ela está dizendo, eu não preciso guardar o vaso, porque eu não tenho interesse de usar para mais nada. É só nos pés dele. Agora Jesus, o texto diz que ele precisa passar por Samaria, mas aqui não é dentro da geografia. Samaria não estava na rota. Quando Jesus tem um encontro com alguém, ele muda até a rota, querido. É verdade. Talvez você já se atrasou para algum lugar e murmurou. Pode ser um livramento oculto. É que você chegar todo dia atrasado, né? E fala, pastor, olha aí, senti de Deus que ele me livrou. Aí não, aí já é Fecha você. ela, Jesus. Aí já não é. Pastor, foi Deus me guardando. Foi livramento. Foi Deus me guardando. Não, aí é você. Olha Jesus falando. Mas tem coisas que Deus também adianta. É. Tudo com um propósito. Josué estava numa batalha terrível e já estava para anoitecer. Se anoitecesse, o inimigo iria prevalecer. A terra era do inimigo, conhecia os ataques. E Josué ora a Deus, e a Bíblia diz que Deus parou a rotação da terra para que não escurecesse e Josué prevalecesse. Entenda, todas as coisas contribuem juntamente para os que amam a Deus e que são chamados segundo o teu propósito. Se atrasar, vai contribuir. Se adiantar, vai contribuir. Se mudar a rota, vai contribuir. Se você ama a Deus e está no centro do propósito dele, nada vai atrapalhar. Essa mulher agora, Jesus, passa por Samaria, um caminho mais longo, e os seus discípulos vão comprar pão, porque Jesus não queria constranger. E ao meio-dia, hora sexta, o dia judaico começa às 6 da manhã, ao meio-dia, uma mulher que é subjugada, uma mulher que sofre preconceito, uma mulher que era samaritana. Quem são os samaritanos, pastor? Quando Salmanáser leva o povo de Samaria para a Babilônia,
Ele traz os babilônicos para habitar Samaria. E agora os samaritanos é fruto de babilônico com judeu. Então não é judeu puro. Então os judeus olhavam para ele dizendo: você é descendente de quem oprimiu nosso povo no passado. A roupa era diferente, a maneira de falar, os dialetos. Crônicas diz que Salmanássar manda povo de 5 vilarejos. Era outro idioma, outro dialeto. Eles viviam dentro da terra, mas como não pertencentes, uma nação miscigenada, misturada. E Jesus vai chegar meio-dia e ninguém tirava água meio-dia. Talvez você já viu água de poço, quanto mais você mexe, começa a ficar barrento. Mexe no fundo do poço, o barro começa a se misturar com a água, tem que esperar o barro assentar de novo. Buscava-se água ao amanhecer, o mais tarde às 9 da manhã. E essa mulher, estrategicamente, para não ser oprimida, humilhada, para não sofrer preconceito, ela vai às 9 da manhã, ao meio-dia também. E Jesus, olha os detalhes do texto. A Bíblia diz que, olha que tremendo, Jesus chega e senta no poço, a mulher ainda não está. Mas Jesus sabia que ele ia chegar. Ela não sabia, mas Jesus tinha um encontro marcado que ia mudar a vida dela. Talvez você está pensando: meu Deus, quando vai acontecer algo? Deus tem o dia certo, a hora certa, o momento certo. E quando Ele marca encontro, Ele chega para te esperar e mudar a tua história. Ela chega e Jesus já está. E aí Jesus começa a puxar assunto. Já seria proibido no mesmo judeu conversar com uma judia em público sem ser o seu esposo, já era escândalo. E Jesus começa a dialogar, meio que aquela conversa: poxa, não sou hoje, né? Queria tanto. O que você vem fazer aqui uma hora dessa? Como se dizendo, já não é hora. Mas já que você veio, dá-me um pouco de água. Por isso que eu digo, tudo que Jesus nos pede, Ele já tem para nos dar e nos deu primeiro. Às vezes a gente é mesquinho com tanta coisa, em tudo. Jesus quer mais tempo com a gente diz que não tem tempo. Quem é que dá o fôlego de vida para mim e para você? Tem pessoas que estão gastando horas por dia visitando um parente no hospital. Tem pessoas gastando horas por dia indo atrás de uma fila para fazer um exame. E você está com saúde, você está bem, você tem seu emprego, sua casa, sua família. E aí Deus vai lá e te pede algo, você diz que não tem. Porque toda vez que Jesus pede algo, Ele não quer o que temos, Ele quer nós. Ele quer saber se Ele ainda é prioridade para nós. Ele quer saber o quão interessado nós estamos em nos relacionar com Ele. O quão interessado a gente está de deixar de todo dia buscar pelo pão de cada dia e deixar de buscar o pão da vida. Ele quer saber o quanto a gente está interessado em todo dia bater em portas e mais portas, como a mulher do fluxo de sangue, antes indo a pior, ao invés de ir para aquele que vai estancar a fonte da tua e da minha hemorragia, porque enquanto batemos em outras portas, vamos perdendo vida. Agora, quando vamos até Ele muda a nossa história. Quando estamos dispostos? Quando? Eu sou de um tempo que, quando tinha campanha na igreja, já falava assim: se começar não pode faltar. Quem é crente dessa época aí? Sim ou não? É 7 semanas, hein?
eu puder terminar, nem vou começar. Era assim ou não é? Se quebrar, não recebe a bênção. E o povo ia. Só que agora está meio que facultativo. Faz campanha 7 dias, o cara vai uma. Vou no último dia que vai liberar as bênçãos todas. Ainda pega o voto e não honra, até o demônio perdemos. E aí as coisas começam a ficar emboladas. Ah, pastor, não é por quanto dia veio. Os antigos funcionavam, querido. Eu sempre dou um exemplo. Lembra o inferno de Betesda? A Bíblia não diz que é paralítico, né? A gente que aleja, coitado. Não para o desse. Ele só diz, quando eu quero ir, vai outro. Ele era meio manco da mão para chamar alguém para ajudar ele. Só disse que era enfermo, 38 anos. Eu sempre digo, ai se ele não tivesse ali naquele dia que Jesus foi. Pastor, mas Jesus sabia que ele ia estar. Mas você quer condicionar seu milagre só a Deus. Aí é fácil. Aí você vai falar, pai, se não me der amanhã eu vou desviar. Não me deu, desvia. A culpa é sua, Jesus, você que não fez. No outro dia alguém ia falar, ô fulano, veio um tal de Jesus aí, filho de José, te procurar. Você está devendo alguma coisa para ele? Filho do carpinteiro, você fez um móvel lá e não pagou. E veio procurar um cara que estava aqui há 38 anos, acho que era você. Ia continuar enfermo. Porque no dia do milagre não estava. E se essa mulher não vai buscar água nesse dia? Porque você já percebeu que tudo nos cansa. E o que primeiro a gente deixa de buscar Jesus? A gente trabalha de 5 a 6 dias na semana, sim ou não? Quem já acordou com vontade de não ir? A Thaís trabalha a home. Bate um ponto atrasado às vezes. Preguiça de levantar. Home office. Aí a gente faz o quê? Chama a água para o corpo. Sim ou não? Encaixa a água direitinho. Faz o alongamento. E vai. Equilíbrio. Chuva, sol, tempestade. Temos conta para pagar, sim ou não? Sim. E por que para Jesus a gente é tão desiste tão fácil? Eu tenho aprendido, queridos, a Bíblia diz: chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Jesus disse que havia um juiz iníquo, ou seja, não era crente, um homem que praticava iniquidade. E uma viúva todo dia ia lá. Julga minha causa. Eu imagino alguém chegando no gabinete do juiz, está aí aquela viúva. E imagina a pose, um cara poderosão. Fala que eu não estou. Fala que eu estou ocupado. Aí no outro dia, julga minha causa. Aí um dia ele falou: eu não temo a Deus e nem os homens. Ou seja, eu não tenho medo de ninguém, mas essa mulher me incomoda tanto que eu vou julgar a causa dela. Assim é Deus, porque ali é uma parábola. Deus está dizendo: às vezes você tem algo e coloca na mão dele. Ah, pastor, mas ele sabe que eu preciso. O juiz também sabia. Sabe quando seu filho te pede algo e você fala: não vou dar agora. Mas se ele te insistir direto, você vai falar: realmente ele quer isso, eu vou dar para ele. Sabe por que Deus espera que a gente insista? Para ver o quanto a gente acredita que ele vai fazer e o quanto realmente a gente
precisa daquilo que está pedindo. Porque Deus não atende capricho, Ele atende desejos do coração e necessidade. Essa mulher vai dizer: Jesus, nem sabia que era Cristo, mas diz: eu sou samaritana, não posso conversar com você. E Jesus diz: olha, se você soubesse, você pediria e eu te daria uma água que ia jorrar. Ela estava tão ligada no materialismo que ela diz: então me leva nessa fonte. Porque essa daqui, será que você vai lá do que o nosso pai Jacó? E ela professava, mesmo sendo samaritana, uma fé judia. Ela chama Jacó de pai. E ela diz: esse poço é do patriarca. Alimentou o filho, alimentou o rebanho e nos alimenta. Ou seja, eu tenho direito a essa herança. É do nosso pai Jacó. Eu não sou intrusa neste lugar. E olha que tremendo, ela estava dizendo: eu tenho legalidade para isso. Mas o Senhor estava dizendo para ela: eu posso te dar muito mais do que o que você vem buscar todos os dias. Será que você entende que vai fluir? Ou seja, você que vai ser fonte para poder dar para quem está precisando. Porque o Senhor quer fazer de nós uma fonte que flua, que você não venha pedir a bênção, mas você seja um portador da bênção para falar para alguém: eu vou te ajudar, eu vou te abençoar, eu vou te encaminhar. Eu lembro uma vizinha da minha mãe que tinha um poço na casa dela, que naquela época faltava muita água, 20 anos atrás. E a gente ia lá, jogava o baldinho, pegava água. E nós éramos muito gratos àquela mulher. O marido dela era tão ruim que certa feita ele entulhou o poço. O vizinho encheu o saco demais e ele entulhou o poço. E aí melhorou a enganada para todo mundo, parou de faltar água. Mas imagina se nós tivéssemos a nossa fonte. Não ia passar pela humilhação do dono da fonte nos negar água. O que o Senhor estava dizendo para ela: eu quero entregar algo que você não precisa depender de ninguém, porque já vai estar dentro de você. O que o Senhor quer para os últimos dias, querido? A gente muito fala em avivamento, mas o avivamento não é só na hora do mover, não é só na hora do Pentecoste, não é só na hora que o céu se abre. Avivamento jorra todo dia. Observe que era meio-dia e ainda tinha água no poço, ou seja, o poço é ilimitado. Quanto mais tira, mais dá. Ele não sobe de nível. Poço fica estável. Se não tira, fica parado. Mas quanto mais tira, mais jorra. Deus está nos dizendo: vai jorrar água de você. Da oração, é na hora do louvor, é na hora da palavra. Porque quem tem a fonte sem estar entulhada, está jorrando água a todo momento. Nós não podemos depender só de alguém com a mão na nossa cabeça e falar: fala em mistério. Meu irmão, o dia que eu entrar no culto e não falar em mistério, eu estou com defeito. É a minha conexão, é o que me renova, é o meu código, a minha alma com Deus. Pastor, como que é isso? Você falar, você não precisa falar português, o que você está falando, seu idioma. É seu. Ah, não, eu só falo quando o céu está aberto, quando é aquele mover. E se não tiver um mover? Você vai entrar fraco e sair morto? E se não tiver um manto? Você vai dizer que o culto foi frio? E quem está do seu lado precisando de um abraço? Se você é fonte, você tem que dar água para alguém, querido. Imagina você chegar num poço. Imagina. E o poço: ah, hoje não tem água não. Estou cansado, a água acabou. Era meio-dia e ainda tinha água. E Jesus vai dizendo: a água vai jorrar.
você vai respingar em quem estiver ao nosso lado. A vida de Deus em nós tem que alcançar pessoas, querido. A vida de Deus em nós tem que impactar alguém. Ninguém pode passar pela tua vida e permanecer igual. Ele pode não querer se converter, mas o teu amigo de trabalho tem que saber que você é crente. E se for almoçar contigo, alguma coisa de Jesus você vai falar, alguma esperança para ele você vai dar. Alguém tem que falar: aquele cara é chato, eu não quero ouvir de Jesus, é nem você estar perto dele. Porque alguém no mundo conversa com nós e fala o quê? De coisas? O cara quer te envolver no assunto, chegou, você viu o Billy Brother? Você vai falando? Você viu a Fazenda? Você viu ontem um jogo? Que jogo, amigo? Eu sou brasileiro, tenho que ir assistir o jogo. É assim ou não é? Você viu lá tal coisa? Não vi. Você viu quanto está o dólar? Pega alguém um dia. Você viu quanto bateu o euro ontem? Você viu como está o cenário político no Brasil? Ele vai ficar... Jesus vai para cima do problema dela. Porque onde tem um problema, Jesus chega com uma solução. E Jesus estava dizendo: eu vou tirar você de depender do poço para poder ter uma fonte dentro de você mesmo. Porque se um dia esse poço entulhar, você tem uma fonte dentro de você. Se um dia o pregador não estiver cheio de fogo, você tem uma fonte. Se um dia o ministério de louvor errar a nota, você tem uma fonte. Se um dia o pregador estiver meio cansado, parecer que não estudou muito, ele não foi muito profundo, alguém vai dizer: o culto foi fraco. Você vai dizer para mim: não, porque a fonte está em mim. Eu tenho lugar a sair suado, eu falei mistério, eu tenho trabalhado, eu estava avivado, porque a fonte é minha e eu não bebo da fonte de ninguém. Aleluia. Aí ele vai dizer: chame teu marido. No hebraico, só para te dar uma pincelada disso, Senhor e marido é a mesma coisa, é Baal. Baal. Toda vez que a gente vê Baal na Bíblia, a gente já leva um demônio. O Deus de Acabe e Jezabel era Baal, sim ou não? Aí tem uns Balaíns. Mas no original, Senhor e marido é Baal, até hoje. Até hoje, em hebraico, Baal quer dizer Senhor ou marido. Na tradução ficou a conotação como se fosse somente demônio. Mas vamos entender o contexto bíblico. Quando alguém vai falar para a mulher: cadê o seu senhor? Quer dizer o quê? Cadê o seu marido? Então aqui tem duas linhas de ensino. Porque se você vê alguém pregando de outro jeito, você falar que o cara está errado ou certo. Jesus disse: cadê o seu Baal? Foi traduzido como marido. E Jesus vai dizer: já tiveste sim. Só que pode ser deuses Baal, deuses estranhos. E Salmanasser mandou povos de 5 vilarejos da Babilônia. E cada povo tinha um deus. E ela, como samaritana, já tinha se prostrado diante de 5 deuses. Abana, Farpácia, Farvainha. Eu dei o nome dos 5 no estudo lá. Depois eu mando para vocês. Ela já tinha se prostrado diante de 5 deuses. Jesus estava dizendo: cadê o teu Senhor? Que não pode prover água para você, você tem que buscar no poço. Lembrando que na mitologia da época, Baal e Azer eram os deuses da fertilidade e da chuva. Lembra quando Elias desafia Acabe? Ele diz: segundo a minha palavra não haverá chuva. Então ele estava dizendo: se você se prostra, cadê? Porque ela diz: eu não tenho marido, eu não tenho senhor. Jesus vai dizer: disseste bem, porque você já teve sim.
Pode ser um contexto de 5 homens ou 5 deuses. E o que agora você tem, quem é esse? Jesus falando de si. O que agora está diante de você não é o seu Senhor, porque você ainda não se converteu. Então você já serviu a 5 Baal, a 5 senhores, a 5 deuses. Você já teve 5 senhores na tua vida. E o que agora está diante de você não é teu. E ela vai dizer: bem disseste, pois você é profeta, é verdade. Jesus não fez um milagre para essa mulher. Jesus não curou ela de nada, não multiplicou nada, não abriu nenhuma porta de nada, mas abriu a porta do céu para inserir ela. Ali ela foi liberta. Ainda se fosse de uma pombagira de se deitar com vários homens sem assumir relacionamento, e agora estava com mais um relacionamento promíscuo, ou da idolatria de qualquer um que dissesse que resolveria o problema dela, ela se prostrar. Porque tem gente que é assim, desesperado. Se falar que ali está tendo a campanha da bênção, ele vai. A campanha de abre a porta, ele vai. O profeta do sapato de fogo, ele vai. E na área sentimental, se relaciona com muitos e não assume ninguém. Ou ninguém assume. Porque qual homem vai assumir uma mulher que tem fama de que se deitou com vários? O homem é passageiro, uma fama fica na mulher. Então ela estava dizendo, Jesus dizendo para ela: eu vou curar suas emoções, os seus traumas, toda a rejeição que você já teve, porque não há sentimento pior do que ser usado e jogado fora. Porém só é usado quem se coloca à disposição para ser usado. Porque se você se coloca em qualquer situação, algo que Deus me ministrou essa semana, não entregue a chave das suas emoções para qualquer um. Tem gente que é emocionado. Tem gente que é emocionado. Se o vendedor da loja falar: oi meu amor, o que você quer? Eita, chamou de amor. Dessa maneira. Será que é isso, Deus? Vou nascer, que o cara da loja me chamou de amor. Emocionado. Oi meu lindo. Eita, meu lindo. Só uma maneira de cara. Você quer que ele falou feio? Horrorosa. As pessoas mentem ainda. Meu Deus. Olha aí. Se você olhar no espelho, você vai ver o que você é, não o que falam de você. Só que quando você é emocionado, você entrega a chave das suas emoções para qualquer um. Se você tem um bom chefe, fala assim: parabéns, você é o melhor funcionário do mês. Aí você pega um chefe ruim, você não vale nada, você está cabisbaixo. Sabe o que Jesus estava tratando nela? Isso aqui foi um discipulado tão profundo, olho no olho. E aí está a chave do segredo, que só alcança a cura quem se abre para ser curado. Jesus jamais vai tirar de você aquilo que você insiste em carregar. Todo mundo que Jesus curou, ele disse: querem ser curados? Que pergunta mais idiota. Você vê um aleijado, você imagina o quê? Só que Jesus sabia que não. Tem gente que quer ser aleijado. Tem gente que quer ser coitado. Tem gente que quer que os outros olhem para ele com um olhar de dó. A irmãzinha que precisa de ajuda, vou lá dar a cesta. Eita, no trabalho, viva a vida. Ó. É cesta de um, é vintão do outro, é 10 do outro. Arruma um emprego. Ô, irmã, nem fui, não tinha muita condição. Olha aí. Uma luta, 5 crianças para olhar, não dá. Visita. Aí você chega em casa, aquela montanha de roupa, a mulher começa comigo. E as crianças, não olha a bagunça, não dá para arrumar não. Quer ser visto como coitado.
emoções feridas, vítima na mão de qualquer um. 4, 5 filhos, tudo indicado a pai. Emoções feridas, espírito pequeno. Jesus estava dizendo para ele: eu quero resolver teu problema, mas para isso você tem que reconhecer, amém? Amém. Por isso que ele diz: chame o teu marido. E se ela fala: ele não está em casa não, tá bom, fica com o teu problema. É verdade. Todo mundo que sai de uma igreja, 90% ele vai dizer que a culpa foi do pastor. Eu precisei, o pastor não me ajudou. Claro, você é mentiroso. Eu precisei, o pastor não me visitou. Claro, você tem dupla personalidade. O pastor está vendo que você está morrendo, você está não, estou bem. Pastor, mas se viu porque não ajuda. Nem Jesus resolve o problema de quem não quer ter um problema resolvido. Quer ser curado? O cara poderia falar não, tchau e obrigado. Quer continuar aleijado recebendo esmola? Sim ou não? Sim. Que às vezes ser aleijado dá mais louco. Tem gente que não é e se faz para ter vantagem. Meu Deus. Espiritual, amém? Amém. Ficar 5 dias sem conto, que é para alguém me procurar e eu contar uma choradeira e ser abençoado. Vou subir para ver se alguém se importa comigo. Cuidado. Se você entregar a chave das suas emoções para qualquer um, quem tem a chave entra quando quer, sim ou não? Vai entrar, bagunçar a sua vida todinha, revirar a sua vida todinha. Quando sair, vai deixar a porta aberta para vir 7 demônios mais, e sua vida fica toda revirada. Porque o diabo, além de roubar, veio para matar e destruir. Revira tudo. Jesus pergunta e ele expõe. Quem se expõe é curado. Quem não se expõe morre enfermo. Meu Deus. Você vai no médico antes do exame, ele fala o que você está sentindo. Essa palavra. Sim ou não? Aí o cara lavada, se eu soubesse eu não vinha aqui. Para de ser criança mal criada, rapaz. O cara está perguntando dos sintomas. O que você está fazendo ali? Ele é médico, não é evidente. Pode olhar para a tua cara e saber. Aí ele começa: dói aqui? Esse cara lá morrendo, dói não. Dói ali? Não. Vai embora, você não tem nada. É verdade. Sim ou não? Jesus está perguntando para você hoje: cadê o teu problema? Meu Deus. Aleluia, Jesus. Cadê o Senhor que você está se prostrando? Cadê o teu pecado de estimação? Vai continuar carregando ele ou quer ser curado? Quer ser liberto, sarado? Olha que discipulado maravilhoso! Jesus mandou a equipe comprar comida para discipular ela, para não expor, para não envergonhar. Sabe qual é o nosso mal? É que a gente tem vergonha de contar para o nosso líder o pecado. Pior é o diabo que já está sabendo e rindo da tua cara faz tempo. Ah, não vou contar. Guarde teu pecado de estimação. Seja feliz até quando Jesus contar. Porque a gente quer ter mania de na última hora confessar. E se não der tempo? E a morte súbita? Você já viu um jogador de futebol correndo ali, daqui a pouco, pum, cai morto? Você já viu uma pessoa que vai dormir e não acorda mais? Você já viu uma pessoa, e outra, cuidado com o pecado planejado. Eu não sei como é o mando lá,
Mas se Jesus vê que você sabia, não quis entregar para viver na bonança, eu não sei não, hein? Eu não sei não. Jesus vê que você premeditou viver no prazer, viver na mentira. Aí era fácil demais. Quase todo mundo já ouviu falar de Cristo, amigo. Aí todo mundo deixava a última hora. E quem vai ser arrebatado é a igreja. A última hora para quem está perdido, mas quando ele vier tem que ter uma igreja pronta. Tem que ter alguém que já está dizendo, não importa se é daqui ou daqui 10 anos, mas eu estou pronta hoje. Ela vai ser curada. O discipulado cura. É que tem gente que confessa com o amigo que não confessa para Deus. Amigo, alguns especulam, alguns aumentam e alguns até apoiam. Mas Deus ou o teu discipulador vai querer te conduzir a um caminho de cura. Ela sai dali tão curada que ela vai sair evangelizando e dizendo, eu achei o Cristo. Oh, glória! E aí quando os discípulos chegam, Jesus vai dizer, olha o texto, se coloque de pé, querido, em nome de Jesus, vou terminar agora. Olha o verso 34. Jesus no 32 diz, no 31 os discípulos vão dizer, mestre, come. Andamos muito, o Senhor está com fome. E aí ele vai dizer no 32, eu tenho alimento para comer que vós não conheceis. E aí eles dizem, poxa, alguém veio e alimentou Jesus. Ele vai declarar, o meu alimento é fazer a vontade de quem me enviou e completar a obra. Sabe por que tem crente fraco? Quem não come fica fraco, quem não come fica... Lembra da filha de Jairo? Jesus ressuscita a menina e diz, agora lhe dê comida, agora lhe dê palavra, agora lhe dê alimento. Ela era fraca, ela morreu na casa de um servo de Deus porque faltou alimento. Ela morreu desnutrida espiritual. E Jesus estava dizendo, eu tenho um alimento. E qual é esse alimento? É fazer a vontade. Pega na mão do teu irmão e diga, só vai ter vida fazendo a vontade dele, só vai ter força fazendo a vontade dele, só vai estar nutrido fazendo a vontade dele. Foi ele que disse, o meu alimento. Em outra passagem ele vai dizer, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Você vai no médico que está desnutrido, ele vai dizer, ó, come mais feijão, tem que comer tal nutriente, sim ou não? Sim. Porque tem gente com a vida espiritual morta. E digo mais, irmãos, tem gente que vai passar a vida inteira na igreja e não vai viver um milagre. Diga, por quê, pastor? Porque ele não se coloca no propósito que Deus tem para ele. Isso é muito sério. A gente quer que Deus entre em todo o plano nosso. Você ora pedindo algo para Deus? Você já orou dizendo, Pai, me ouve? Sim ou não? E você vai colocando Deus nos seus planos. Sim ou não? Pai, faz isso. Pai, eu preciso disso. Me ajuda nisso. E quando demora, você diz, não está me ouvindo. E aí imagina ele olhando para você e dizendo, eu te convidando para o meu plano. Faz isso na minha obra. Evangeliza alguém. Fala de mim para alguém. Abre uma célula na tua casa. Participa do louvor. Se dispõe a limpar a igreja. E a gente não quer. Acha que fomos ganhos, vamos ser cair e acabou.
vai enfraquecer e vai morrer na fé. Eu sempre tive isso comigo. Quanto mais longe do altar, do que envolve a obra, pode ser o que for. Limpar, ficar na porta é obra, é altar. Quanto mais longe, mais fraco. E aqui dá a prova na palavra. A comida nossa é fazer a vontade dele. Aleluia. O que vai te manter forte é fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Eu posso chegar na igreja esgotado. Se eu ficasse sentado e tivesse o prazer de só cultuar, ia sair daqui mais cansado. Já fui para uma igreja cultuar e falei, você só sentar e ouvir. Daqui a pouco sua vida está caindo, você está lá intercedendo, ajudando. Sabendo onde festa, você está com a mão para cima ajudando. Porque é o nosso chamado. Aleluia. Por isso que muitos têm morrido dentro da igreja. Então busque se examinar nesses últimos dias do ano. Estou fazendo a vontade de Deus. Se eu tiver, eu estou alimentado. Se eu não tiver, minha alma está desnutrida. E como não dá para ver a alma, a gente acha que está bem. Quando percebe, pode ser que não tenha mais recuperação. Feche teus olhos, vamos orar.